Oi, oi, boa tarde. Olá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês já. Gente, vamos lá. Página 327. Você ainda está entrando? Bom, o que a gente vai falar aí nesse módulo? Vamos falar sobre força de contato e resultante de um sistema de forças. A gente já falou sobre algumas forças nos módulos anteriores e agora a gente vai falar sobre força de contato, que basicamente ela se divide em dois tipos de força. Então vocês vão ver aí a força normal e a força de atrito. Ambas são forças de contato, tá? E além disso, neste módulo, a gente também vai falar sobre a resultante das forças que estão sendo aplicadas no corpo. Então, vocês já perceberam que mais de um tipo de força pode ser aplicado em um corpo. Tá? Então, força-peso, a força de atrito, que é o que vocês vão ver ainda, força normal, que é o que vocês também vão ver. Então, quando tem mais de uma força sendo aplicada no corpo, existe uma resultante dessas forças, tá? Que é o que influencia realmente para o que possa acontecer com esse corpo através dessas forças que estão sendo aplicadas. Então, peraí que tá aparecendo a telinha amarelinha aqui. Deixa eu só tirar aqui para melhorar para vocês. Gente, vocês estão me escutando? Tudo certo? Vocês estão quietinhos? Aí no chat? Tudo bem? Vocês estão me escutando? Rebeca, tudo bem? Bia, Enzo? Sim? Ah, então beleza. Bom, então aqui basicamente está falando o que eu já comentei com vocês. Nós vamos continuar vendo sobre forças, só que aqui é sobre a força de contato. E o que eu também comentei, essa força de contato, ela se divide em dois tipos de força, tá? São duas componentes, a força normal e a força de atrito. Vocês vão entender o que é cada força. Primeiro, vamos identificar essa força de contato. Gente, o nome, ele já diz exatamente o que é. Essa força só existe, ou essas forças de contato só existem, quando há o contato entre dois corpos. Tá? Então, esse tipo de força de contato não existe se não houver contato. Tá? Então, primeira atividade que a gente tem aqui, na página 328, fala sobre o curling, que é um esporte. Aqui no Brasil a gente não conhece muito, não é muito popular, né? Mas fora ele é mais popular. Então vamos entender o que é o curling. É um esporte olímpico cuja origem provavelmente remota à Escócia, tá? Basicamente tem um discozinho e aí eles precisam ir passando como se fosse uma escovinha para esse disco conseguir deslizar. Não sei se vocês já viram isso na época dos Jogos Olímpicos. Alguém já viu? Ou vocês nunca ouviram falar do curling? Não, parece com rock, mas não é. É diferente. Só parece.
Bom, por ser extremamente escorregadia, a pista facilita o deslizamento da pedra, que é esse disco aí, ele é de pedra. É um disco bem grande, na verdade, né? E aí a pista é bem escorregadia e é possível deslizar essa pedra. Por isso, a única ação da pista sobre a pedra é impedir a penetração da pedra na pista, empurrando-a para cima. Ou seja, o que ele quer dizer com o fato de deslizar com facilidade? Quer dizer que a gente não considera o atrito entre esse disco de pedra e a superfície, tá? Se ele super desliza com facilidade, a gente não considera que há atrito entre o disco de pedra e o chão, o solo, a superfície, tá? Mas existe uma força sendo aplicada nessa pedra, nesse disco de pedra, que é uma força que faz com que a pedra não penetre no chão. E essa força é a força normal, tá? Ela só existe com o contato entre dois corpos. Qual que é o contato entre os dois corpos? A pedra e a superfície. Bom, o que a gente vai fazer nesse exercício? A gente vai representar na ilustração seguinte. Gente, esse telefone está tocando, mas é porque eu estou na sala da coordenadora, porque eu estava dando aula presencial, e aí por isso que está tocando, tá? Mas eu já tirei aqui. Bom, nós vamos representar essa força, tá? Vocês vão identificar onde que ela aparece. Então, aqui a gente tem a imagem da pedra, do disco de pedra, ó, ele tá aqui. Tá bem clarinha a imagem, mas dá para identificar, né? Então, ó, a gente tem aqui o disco de pedra. Essa linha tracejada aqui na horizontal é a linha que está indicando a direção do solo, do chão, da superfície. Tudo bem? A normal é uma força que sempre fica ortogonal à superfície de contato. O que é ortogonal? O que é perpendicular? É quando tem um ângulo de 90 graus, tá? Então, se a nossa superfície está na horizontal completamente, a força normal vai estar na vertical completamente. Então, tá aqui, ó. Tá? É a força que a superfície aplica no corpo que está apoiado, fazendo com que esse corpo não penetre na superfície. Tudo bem? Essa é a força normal. Professora, sempre que tiver algum corpo apoiado em alguma superfície, existe a força normal? Sim. É ela que faz com que o corpo não penetre na superfície. Então, existe. Tá? Todos os corpos existem, que estão apoiados, existem força normal. Então, se você está sentado aí numa cadeira, a cadeira está aplicando uma força normal em você. E é graças a isso que você não está penetrando na cadeira. Tá? Então, todos os corpos que estão apoiados, a superfície de apoio aplica essa força normal no corpo. Tudo bem? Essa força normal é uma força de contato, ela só existe graças ao contato. Aí, na atividade 2, a gente vai falar também da normal, mas vamos falar da outra força de contato, que é a força de atrito. Bom, observe seguir a fotografia do detalhe de um fósforo no exato momento em que está sendo aceso. Ou seja, no exato momento que esse fósforo está atritando essa superfície. Né? Para a gente conseguir acender o fósforo, a gente atrita ali a pontinha do fósforo na caixinha para poder conseguir acender. A gente esfrega, atrita.
Quando a cabeça de um fósforo é esfregada contra a lixa, que está fixada na caixinha, surgem algumas faíscas muito pequenas devido à fragmentação dos materiais de ambas as superfícies. Ao mesmo tempo, também ocorre dissipação de energia térmica, que aumenta a probabilidade de acendimento do material, que compõe a cabeça do fósforo. Então, enfim, para a gente conseguir acender, a gente tem que atritar a cabecinha do fósforo ali na caixinha. Se a gente atrita, qual será a força que aparece aí agora? A força de atrito. Diferente do exercício anterior, porque no exercício anterior, o disco de pedra estava deslizando, então a gente não estava considerando o atrito. Mas agora, a gente está considerando o atrito, porque realmente há um atrito. A gente esfrega a cabecinha do fósforo na caixinha, a gente atrita a cabecinha do fósforo para poder acender, tá? Então, aqui nós vamos considerar também a força de atrito. E onde está a força de atrito? Nós vamos fazer o desenho também. Então, vamos primeiro fazer aqui o A e o B, e aí a gente chega lá no C, onde vocês vão identificar onde está a força de atrito. Bom, item A. O fósforo tende a escorregar para a direita, e a lixa, por causa do atrito, dificulta esse movimento. Assim, como você representaria vetorialmente o atrito na cabeça dos fósforos? Não é preciso determinar sua intensidade, indique apenas a direção e o sentido do vetor atrito. Bom, se eu estou usando o fósforo para atritar para a direita, estou empurrando a cabecinha do fósforo na superfície, estou atritando para a direita, vocês acham que a força de atrito está para qual lado? Para a direita também ou para a esquerda? Mandem aí no chat, o que vocês acham? Vou até colocar a imagem aqui de novo, ó. Eu estou empurrando para a direita. O atrito, vocês acham que é algo que contribui ou que dificulta? Será? Você acha que quanto mais atrito, é mais fácil de esfregar algo ou é mais difícil? Se a gente tem uma superfície bem com bastante atrito, vocês acham que fica mais fácil deslizar? Atrito dificulta o deslizamento, né? Quanto mais lisinha a superfície, mais fácil de deslizar. Então, é quanto menos atrito que vai ser mais fácil de deslizar. O atrito, ele dificulta o deslizamento. Então, se o movimento está sendo para a direita, quer dizer que o atrito está sendo contrário, ou seja, para a esquerda. Entenderam? Certinho? Rebeca, você entendeu? Então, agora item B. Caso o fósforo não fosse empurrado com uma força suficiente contra a lixa, esfregando-a intensamente, haveria atrito, ou seja, o fósforo acenderia? Então, se ele não fosse empurrado com uma força suficiente, fosse bem devagarzinho, vocês acham que haveria atrito? O fósforo consegue acender quando vocês fazem devagarzinho? Pensem também na prática isso. A gente consegue acender um fósforo se a gente passa a cabeça dele bem devagarzinho? Com pouca força?
Não, né? Então, se a gente não coloca uma força suficiente contra a caixinha, também a gente não vai conseguir acender esse fósforo. Tá? Ou seja, não é só o atrito que vai influenciar na possibilidade de acender o fósforo, é também a força que é aplicada contra ele. E quem é essa força? A normal. Né? A partir do momento que a gente apoia a cabecinha do fósforo na caixinha, há um contato, há um apoio. Então, há também normal. Existe uma força que a caixinha aplica na cabecinha do fósforo para impedir que esse fósforo penetre na caixinha. Então, esse exemplo não é apenas sobre força de atrito, mas também tem a representação da força normal. Então, deixa eu voltar aqui na imagem para mostrar para vocês. Ó, aqui a gente tem a caixinha. Essa cabecinha aqui do fósforo, ela tá apoiada na caixinha, tá? Então, o que a gente viu na atividade 1? Se um corpo está apoiado, é porque também tem a força normal. Ah, já vou voltar, Lourenço, pode deixar. Só vou mostrar aqui na imagenzinha. Então, a cabecinha tá aqui, tá apoiado, então também tem a força normal. Aí, além de existir a força normal, essa cabecinha está sendo atritada nessa superfície. Então, também possui a força de atrito, tá? Então, vamos voltar aqui para a gente desenhar esses vetores dessas forças. A imagem está bem clarinha, na apostila de vocês também está assim, né? Porque é para deixar mais em evidência o vetor da força, tá? É por isso que está bem clarinha. Mas olha, aqui está a superfície da caixinha, onde está meu mouse. E aqui está o desenho do fósforo. E aqui está bem a cabecinha, que é a parte do fósforo que está encostada na caixinha, né? Então, é aqui que está acontecendo o contato. Então, nós vamos desenhar as duas forças. Deixa eu ver qual que eu fiz primeiro. Ah, fiz primeiro a normal. Então, força normal é sempre perpendicular à superfície de apoio. A superfície de apoio, que é a caixinha, ó, ela tá aqui, ó, nessa parte tracejada, representando a direção. Ela está totalmente na horizontal. E a gente viu que é sempre perpendicular. Então, a normal é aqui, ó. Essa é a força normal que a caixinha está aplicando na cabecinha do fósforo. Tudo bem? Agora, a novidade que é a força de atrito. Se a gente está fazendo o deslizamento da cabecinha do fósforo para a direita, o atrito vai estar contrário. E vai ser sempre assim, gente. O atrito é uma força que atrapalha o deslizamento, dificulta. Então, ele sempre vai estar no sentido oposto ao deslizamento. Se o deslizamento está ocorrendo para a direita, o atrito está ocorrendo para a esquerda. E mesma coisa contrária, tá? Vocês vão ter que analisar a historinha contada. Se estiver indo para a direita, o deslizamento, o atrito está contrário. Mas se estiver para a esquerda, aí o atrito sim vai estar para a direita. Sempre o contrário. E vai ser sempre assim. Tudo bem? Faça um desenho aí dos vetores. E se preocupem para deixar exatamente nessa partezinha tracejada, tá? Porque é exatamente onde está a cabecinha do fósforo. Onde está ocorrendo o contato.
Bom, aqui só estou dizendo o seguinte: vocês vão ver a partir de hoje força de atrito e força normal em muitos exercícios da física. O que vocês não podem esquecer é o seguinte: as duas forças são forças de contato. Elas só existem quando os pares de corpos estão em contato, tá? Então, são componentes de uma força de contato. Mas muitas vezes elas vão aparecer separadamente, como se fossem independentes, tá? Mas não, elas são componentes da força de contato. Tudo bem? Aqui tem sintetizando, né, concluindo o que é uma força normal e o que é uma força de atrito. Então, vamos lá. Força normal existe quando um corpo está apoiado em alguma superfície e essa força é a força com que a superfície aplica no corpo. Ou seja, como se a superfície estivesse empurrando o corpo, impedindo que ele penetre, tá? E o atrito existe, aí vai depender muito da superfície, né? Não é que o atrito sempre vai existir. Existem superfícies que são bem lisinhas e tem um valor de atrito muito baixo, tá? Mas na maioria das vezes a superfície sempre tem algo áspero, tem a sua rugosidade, então vai existir o atrito. Ele existe quando o corpo está deslizando na superfície, tá? Realmente atritando. Ok. Bom, então tudo bem. Vocês viram força gravitacional, vocês viram força de contato, e agora a gente vai falar sobre resultante de um sistema de forças. Nesse exemplo que vocês viram aqui do fósforo, vocês analisaram apenas as forças de contato. Mas o fósforo não tinha apenas as forças de contato sendo aplicadas nele. Tinha também a força gravitacional, né? Por mais que ele seja muito leve, um fósforo é um corpo leve, ele tem uma massa e ele está aqui no planeta Terra sujeito à gravidade. Então ele tem a força peso, que é a força gravitacional que a gente viu no módulo anterior, tá? Então olha só, tem força de atrito, força normal e força peso. Essas três forças estão sendo aplicadas em um único corpo. Então, vai ter um resultado isso. Alguma força vai ganhar mais do que a outra, né? Porque vamos pensar, a força normal está empurrando para cima, a gente desenhou o vetorzinho para cima. A força de atrito está empurrando para a esquerda. A força peso, a gente já viu, que empurra sempre para baixo. Então, cada um está puxando para um lado. Quem vai ganhar? Aquele que tiver o maior valor de intensidade. E além disso, quem vai ganhar e para que lado vai correr esse fósforo? Tá? Então, assim, a maioria das vezes os corpos estão aí com mais de uma força sendo aplicada e existe essa força resultante. É exatamente o nome, é o resultado das forças, é resultante das forças. Tá? Então, temos alguns exemplos para identificar o que seria a resultante de força sendo aplicada em algum corpo. Se eu não me engano, acho que tem duas situações. Então, aqui, ó, a primeira situação. Temos um carro e temos duas pessoas empurrando esse carro, tá? O corpo que a gente está analisando é o carro. Então, a gente está analisando as forças que estão sendo aplicadas no carro, tá? Bom, como tem duas pessoas, cada uma está conseguindo aplicar uma força diferente nesse carro. Então, essa pessoazinha aqui de azul está conseguindo aplicar uma força de 300 newtons. A gente está chamando essa força de força 1.
E essa pessoazinha aqui de roxo tá conseguindo aplicar uma força no carro de 200 newtons, tá? E a gente está chamando essa força de força 2. Ambas as forças estão na horizontal e ambas estão para a direita, certo? Vocês acham que essas forças estão brigando entre si ou elas estão somando forças? Já que as duas estão para o mesmo lado. O que vocês acham nessa primeira situação? Elas estão brigando entre si ou elas estão somando? Lorenzo? Ó, se as duas estão para a direita, elas não estão brigando entre si, né? Elas estão, as duas para o mesmo lado, então elas estão somando forças. Então, olha só a resultante do que está acontecendo com esse carro. Nós temos duas forças sendo aplicadas para a direita, mas a resultante é como se fosse uma só, valendo 500 newtons. Por que 500? Porque a gente somou esse 300 newtons com esses 200 newtons aqui. Tá? Então, a resultante dessas duas forças é a soma dessas duas forças. Dá o valor de 500 newtons. Além disso, a gente sabe que quando a gente tem um vetor, a gente consegue definir a intensidade, a direção e o sentido. Tá? Então, a intensidade, tudo bem, a gente conseguiu somar e deu 500 newtons. E a direção? Nesse caso, se as duas forças estão na horizontal, então a resultante continua na horizontal. Tá? Vocês podem ver que esse vetor aqui da resultante continua na horizontal. E o sentido? Se as duas estavam para a direita, a resultante continua para a direita. Tá? Então, realmente somou as forças. Ok? Agora, nessa segunda situação, olha só, tem duas crianças disputando aí um skate, cada uma está aplicando uma força para o seu lado. Então, ela está empurrando aqui, aplicando uma força de 70 newtons para a direita, e ele está empurrando aqui, aplicando uma força de 50 newtons para a esquerda. Essas forças estão cada uma para um lado. Isso significa que elas estão brigando entre si, né? Um está puxando para a direita e o outro puxando para a esquerda. Elas estão brigando entre si. Quem vocês acham aí que vai ganhar? A menina ou o menino? Ela está aplicando a força de 70 e ele de 50. Isso, a menina. Mas você acha que, tá certo, ela tá aplicando uma força maior, ela que vai ganhar. Só que você acha que ela vai conseguir, como se estivesse aplicando realmente esses 70 newtons? Porque, ó, se ela está empurrando 70, nem sempre, pode ser também. Pode ser também. Ó, vamos encontrar a resultante dessas duas forças. Na primeira situação, a gente somou porque as duas estavam para o mesmo lado. Aqui a gente não vai somar. Por quê? Porque elas estão brigando entre si. Cada uma está para um lado. Então, se ela aplicou uma força de 70 para a direita e ele de 50 para a esquerda, a gente pode fazer essa subtração.
sempre a gente pode fazer quem está ganhando menos quem está perdendo. Então, no caso, a maior força menos a menor força. Né? Nesse caso, a gente vai fazer 70 menos 50. Então, olha aqui, ó. Resultante, 70 menos 50. Que dá o valor de 20 newtons. Tá? Então, a resultante é como se fosse um valor que é como se estivesse ocorrendo apenas uma força de 20 newtons sendo aplicada para a direita. Então, deixa eu até fazer o desenho com a minha capacidade de desenhar a mão livre aqui, ó. Então, imagina o skate aqui e a gente tem a seguinte situação. Uma força aqui para a direita de 20 newtons, olha só. Essa situação da guerra entre as duas crianças para conseguir o skate, 70 para um lado e 50 para o outro, é a mesma coisa se só estivesse aqui uma força única de 20 newtons puxando para a direita. Por quê? Porque 70 menos 50 dá 20 newtons, tá? Esse valor é o valor da resultante. E aí, tudo bem, encontramos o valor, mas é um vetor. A gente tem que encontrar, então, intensidade, direção e sentido. A intensidade a gente já conseguiu, 20 newtons. E a direção? Qual que vai ser? Qual que vocês acham? Se ambas as forças estão sendo aplicadas na horizontal, a resultante vai estar em qual direção? Tá exatamente desse jeitinho aqui que eu desenhei. Na horizontal, tá? Continua na horizontal. Por quê? Porque as forças estavam na horizontal. Então, quem ganhou foi uma força da horizontal. Então, a resultante continua na horizontal. E o sentido? Bom, se vocês me disseram que quem ganhou foi a menina, o sentido está indo para o lado da força que a menina aplicou. Nesse caso aqui, ela está aplicando para a direita, então o sentido é para a direita. Ok. Deixa eu apagar o meu desenho. Bom, nessa atividade 3, basicamente, a gente vai aplicar essa situação da resultante em algumas situações. Então, aqui primeiro é de um atleta de ginástica, nas argolas, depois a gente vai falar sobre um menino no skate. Então, vão ser situações, figuras que já estão representadas as forças aplicadas no corpo, e a gente vai encontrar a resultante dessas forças. Tá? Então, primeira situação. Temos o atleta, aí vocês olhem o mouse aqui, ó. Tem uma força aqui para cima de 300 newtons. Tem uma força aqui para baixo, que é o peso, né, do atleta, de 600 newtons. E tem uma outra força aqui para cima também, de 300 newtons, que é a tração. Também uma força que a gente viu no módulo anterior. Vamos fazer a resultante dessas três forças. A gente sabe que quando temos forças no mesmo sentido, a gente soma. E quando nós temos forças no sentido oposto, a gente subtrai. Então, aqui, olha só. A gente tem 300 newtons para cima, aqui 300 aqui. Quer dizer que para cima
a gente já tem 600 newtons. Tá? 300 daqui, dá 600. Essas duas que estão para cima, a gente soma. Agora, em relação ao peso que está para baixo, a gente vai subtrair. Quanto que vocês acham que vai dar essa resultante? Qual o valor? Nós temos 600 newtons para cima e 600 para baixo. Sentidos opostos. Qual o valor da resultante? Acho que vocês devem estar até desconfiando. Vai dar 0 mesmo. E tá certo, não tem problema. Olha só. Ó, resultante, peguei a tração 1, somei com a tração 2, que foi que eu já tinha representado para vocês. Ó, 300 newtons mais o 300. Tração 1 e tração 2. E tirei o peso. Por que que eu subtraí o peso? Porque está no sentido oposto. Então, vamos substituir, ó, 300 mais 300, menos esses 600 aqui. 300 mais 300, 600. Esse valor é que eu já tinha até mostrado para vocês, ó. Esse 300 mais 300 é 600. E aí, sim, 600 menos 600 é 0. E tudo bem dar 0. A resultante é 0. O que significa uma resultante ter dado 0? Não significa que não tem forças sendo aplicadas no corpo. Existem forças sendo aplicadas no corpo, mas ninguém ganha de ninguém. Se ninguém ganha de ninguém, o corpo não sai do lugar. Ele fica em repouso. E já está dito isso no enunciado, inclusive. Fala que o atleta está pendurado aí nas argolas em repouso. Ele está parado. Tá? Então, é isso que significa resultante nula. Resultante igual a 0. Tudo bem? Deixa eu apagar, peraí. Deixa eu apagar aqui, eu tinha feito. Aqui, nessa segunda situação, que é a situação do skatista realizando uma manobra, vocês vão calcular a resultante para cada figura, tá? Então, tem aqui a figura 1, e aí já tem demonstrado as forças que estão sendo aplicadas. Tem a figura 2, que só tem uma força sendo aplicada. O que será que acontece com a resultante quando só tem uma força? E aqui na figura 3, vocês também vão encontrar uma resultante e já mostra as forças que estão sendo aplicadas, tá? É um valor de resultante para cada figura, não é uma só. Tá, então vamos fazer uma de cada vez. Tem um minutinho, mas dá tempo de fazer pelo menos, acho que é um aqui. Bom, resultante aqui. Temos 700 newtons para baixo e 100 newtons para cima. Vocês acham que o movimento está tendenciado para ir para onde? Para baixo ou para cima? A resultante, qual vai ser? Para baixo ou para cima? São 700 newtons para baixo e apenas 100 para cima. Quem está ganhando aí? O peso de 700 newtons, certo? Então, na resultante, vocês sempre fazem o maior menos o menor, tá? Já deu um minuto aqui, mas continue o item B e acho que tem o C e o D ainda. Vocês podem tentar fazer. Tentem fazer aí e a gente continua na próxima aula, tá bom?
Fiquem com Deus, até semana que vem. Até mais.